Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estamos para a nossa 14ª aula e hoje nós vamos falar do Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versos 1 a 13. Vamos falar sobre Jesus ser rejeitado entre o seu povo e o envio dos 12. O que nós temos para abordar nessas narrativas, professor? Parece umas narrativas tão simples assim. Não se engane. Tem muita riqueza no Evangelho e vamos tentar dar uma olhada nele e vamos ver o que a gente acha. Vem comigo aí, vamos para a nossa aula. Olá, vamos então. Lembra que nós fizemos na última aula? Na última aula, Jesus estava então ele vindo, né, atravessando novamente o Mar da Galileia, provavelmente para Cafarnaum ou Tiberíades. No contexto do capítulo 6, é mais provável que seja Cafarnaum. E chegando lá, então, ele encontra então o Jairo na beira da praia e vai pedir para ele curar a filha. E no meio do caminho, a mulher com fluxo de sangue. E ele então atende os dois, né? Tem toda essa narrativa que nós fizemos. E nas duas narrativas, Jesus surge aí como aquele que é reconhecido como Deus, como aquele que vê que a fé é uma possibilidade de algo novo e reconhece isso tanto em Jairo quanto na mulher do fluxo de sangue, mostrando essa fé capaz de romper com a realidade e produzir uma nova história como um dos ápices aí da narrativa. E no capítulo 6, o que acontece? Vamos lá. Tendo Jesus, então, partido dali, depois da narrativa, não se sabe ao certo, você tem, então, aqui os marcadores de mudança de perícope, né? Mudança de lugar, os discípulos acompanharam, ele vai encontrar as pessoas de outro local, mudança de data, era sábado, então todos os elementos de uma perícope nova. Então, não se sabe ao certo quanto tempo passou de uma para outra. Tem umas especulações aí que dá para fazer, né? Algumas bíblias de estudo que até trazem essas notas aí separadinhas. Mas vamos lá. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Foi para a sua terra, então demonstra, né, que ele está indo para Nazaré. Tá? Então ele está saindo lá de Cafarnaum e indo para Nazaré. Ok. Vou marcar aqui. Para a sua terra. Beleza. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Detalhe importante é que ele vai continuar sempre no programa cristão, que é um programa que acontece nas sinagogas. Jesus é judeu e está entre os judeus, não tem como fugir disso. E é um sábado, era a prática comum de se fazer no sábado. Mas estava assustando as pessoas, né? De onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa, né? Por quê? Porque eles olhavam para Jesus e viam que ele era o Zé, o carpinteiro. Não é este o carpinteiro? O filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Por que escandalizar? O termo escandalizar no grego, ele tem até um sentido diferente, tá? Às vezes a gente lê escandalizar e acaba tendo o nosso do português. Mas quer ver? Deixa eu abrir para vocês aqui que vocês já veem comigo. Ele tem um sentido diferente da ideia de escandalizar. Até que no grego é a mesma palavra, escandalizonto, né? De escândalo mesmo. E o que ele quer dizer? Escandalizar no grego, ele tem um sentido, deixa eu pôr aqui no dicionário para vocês me acompanharem. Não é difícil, tá? Até para quem está mexendo aí com a Bíblia, já aprende a mexer com ela um pouquinho. Escandalizar, 6.3, está bem no finalzinho. Aqui, ó. Isso. O termo escandalizar está relacionado ao termo tropeço, tropeçar. Escandalizado era aquela pessoa que encontra um motivo de tropeço. É que no português o termo escândalo ficou muito ligado à linguagem, a uma vergonha pública, né? Mas não é bem assim. No termo bíblico, escandalizar tem a ver com encontrar tropeço. Vocês veem que em outras narrativas, inclusive, os evangelhos fazem essa relação, Jesus faz essa relação sobre o tropeço e sobre o escândalo. E aqui fica claro. Então, olha lá, onde estava o tropeço, né? O motivo de tropeço, o motivo de incompreensão, né? Era justamente no fato de Jesus ser o
carpinteiro e está fazendo tudo o que ele estava fazendo. Então tem duas coisas aqui, né? Uma delas é que naquele mundo antigo, a profissão era uma coisa passada de pai para filho. Tanto é que eles olham para Jesus e falam, mas não é o carpinteiro? O texto tem uma ausência, né? O texto fala irmão de Tiago, José, Judas e Simão, mas não fala de José, pai de Jesus. Né? Fala só filho de Maria. O que aconteceu com José? Aí existem várias tradições na igreja, ou que José... A principal é que José já tinha morrido aqui. Tá? Mas assim, quando você olha e vê a narrativa, não é essa, esse é só um detalhe incidental, né? O texto também não tem problema com o conceito de irmãos de Jesus. Aqui é uma diferença, né? A teologia católica entende que os irmãos de Jesus não são filhos de Maria. Então tem dois grupos, um grupo que entende que era a comunidade dos crentes ali, que se chamavam irmãos de Jesus, e uma outra teoria é que eles eram filhos de José, e não filhos de Maria. Porque a Igreja Católica vai defender, então, o estado virginal de Maria. Tá? Já entre os evangélicos protestantes não há essa compreensão, né? Então entende que nessa passagem que eles são filhos de Maria mesmo e continuou tendo filhos com José. Então são as duas tradições aí de interpretação. E não vivem aqui entre nós suas irmãs, o texto ainda fala das suas irmãs. Alguém me pergunta, professor, mas e o que você acha que é? Olha, eu não tenho problema com a questão de Maria, né? Mas eu vejo assim, a tradição católica de que se refere aos irmãos, à comunidade, eu acho que essa é uma tradição que encontra bastante amparo, tá? Pelo fato de falar de Tiago, José, Judas, Simão e as suas irmãs, né? Uma casa bem grande e tal. Era uma possibilidade, né, de ser o grupo. Tanto porque é um texto escrito bem depois, quando já tinha comunidade dos irmãos de Jesus. Aí a outra possibilidade de serem irmãos também dela, eu acho que as duas são hipóteses válidas e pode-se trabalhar com elas. Né? A questão é que uma delas preserva o estado virginal de Maria e a outra não. Tá? Então, assim, na minha concepção, é indiferente. Né? A graça de Maria está relacionada à sua aceitação e à sua abertura para Deus. E isso independe da sua condição. Mas aí é teologia para teologia. Dentro de uma teologia católica, a condição dela é relevante. E na história foi importante. A gente fala assim, mas na história foi importante. Na prática, muitas mulheres eram violentadas nessa época. E não só nessa época, né, gente? Até hoje, né? E a tradição de Maria, ela se tornou uma coisa que ajudou a proteger muitas mulheres, inclusive os monastérios, o papel de freira. Teve os seus lados, às vezes, mais radicais e violentos, mas também teve toda uma envergadura de proteção da mulher e de reconhecimento do sagrado em relação à mulher. Então, assim, não dá, é difícil você julgar algo assim. É importante entender que ela teve um papel importante na história, né? Esse reconhecimento aí, até mesmo o reconhecimento da virgindade de Maria. Agora, abandonando essa questão que é mais teológica e voltando para a questão bíblica, que é a nossa, na Bíblia ela coloca como irmãos de Jesus, e não cria essa ideia de uma comunidade. Pode-se entender, então, as duas, mas no texto eu acredito que fica mais patente a ideia de irmãos de sangue. Mas, como eu disse, depende de teologias aí. Então, continuando. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Fala, mas por que ele não pôde curar ninguém ali, professor? Então isso aqui é uma questão política, gente. É mais difícil de entender, não está na Bíblia. Isso aqui tem a ver com a Pax Romana. Quando Roma criou o Império, ele foi dominando todas as nações ali ao redor ali do Mediterrâneo. E Roma dominou eles também. E quando formou o Império, que é quando o exército marcha sobre Roma, e aí se derruba o Senado e vira o primeiro Império, o que Augusto impõe? Ele impõe a sua paz. Que é a paz à força do exército. Então havia essa paz tinha um caráter político,
era uma paz econômica e também era uma paz cultural. Então, perturbar a cultura local era considerado violação da paz. E a violação da paz era passível de invasão do exército para pacificação. Então, os cidadãos morriam de medo. E eles queriam que sempre tivesse ordem. Chegando Jesus, então, em Nazaré, e fazendo milagres, o que ia acontecer? Ia ter todo um tumulto, que ia ser muito propício a uma invasão ali e a uma dominação do exército. Sem esquecer que Nazaré está pertinho da Decápolis, é uma cidade que depende de Séforis, que era uma cidade grega rica e que tinha alta forma de segurança e exército ali para poder invadir Nazaré e controlar Nazaré a qualquer momento. Então eles eram um povo meio que sitiado e que viviam com medo. Então por isso que ele fala que Jesus não pôde fazer, porque dependendo do que Jesus fizesse, ele poderia trazer uma calamidade para aquela cidade. É mais ou menos o que acontece na Decápolis, que Jesus chega lá e no primeiro sinal eles já pedem para ele ir embora, justamente porque poderia acontecer ali em relação principalmente da legião romana que ficava ali, uma das legiões que ficava ali na Decápolis para proteger os contadores que viviam ali, as cidades econômicas, né? Verso 6. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Tá? Então é interessante a narrativa. A narrativa coloca a ideia de incredulidade, e é uma coisa que o texto vai desenvolver em vários momentos. E essa incredulidade, com certeza, está vinculada a esse elemento social que eu falei. Porque aí, diante dessa pressão social, política, né, o povo não tem aquela fé que era necessária para romper o paradigma, mas prefere baixar a cabeça e ficar sob controle daquela estrutura social. Ok, vamos mais para frente. Verso 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2. Embora não tenha aqui uma mudança de tempo, nem uma mudança de local, vai ter uma mudança de personagem que Jesus dá ênfase aos 12 e dá uma mudança aqui de conteúdo, que é a referência ao envio. E aí de local, porque eles estão indo até os outros. E essa narrativa, ela é muito rica, tá? Vamos tentar pegar ela devagarzinho. E chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2. Inclusive, alguém até pode perguntar, professor, por que nas outras narrativas tem um que é 30, né? E aqui é 12. Então isso aí é uma coisa que nós vamos pegar lá em Marcos. Desculpa, lá em Mateus. Aqui ficamos no começo com 12. A nossa abordagem começa em Marcos, vamos entender Marcos. Depois, quando a gente for para Mateus e Lucas, a gente consegue abrir e perceber as outras tradições. Tanto porque a questão dos 12 é polêmica. Pode ser que não fossem 12, que fossem 30. Para mim faria muito mais sentido Jesus ter 30 do que 12, mas a tradição fixou 12, provavelmente por causa das 12 tribos de Israel, né, querendo fazer uma aproximação com os judeus, tem toda essa leitura. Mas eu gosto muito daquele texto dos 30, eu acho que ele é muito provocativo para a gente pensar quantos eram os discípulos de Jesus, e realmente eram 12. Tá? Mas deixa para depois, quando eu chegar lá na frente. Verso 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Lembra que nós já falamos espíritos imundos aqui dentro da tradição. Tá ligado dentro da tradição judaica já de cara ao não cumprimento das tradições. E entre os gentios e os gregos estaria ligado possivelmente à cultura grego-romana, aos deuses, aquele mundo que era povoado pelos espíritos, né, controlados lá pelas moiras, né, que são aquelas mulheres que cuidavam de destino, né, e as pessoas estavam meio à mercê dos espíritos e dos poderes. Então aqui a ideia de quando Jesus envia os 2 e dá autoridade, a autoridade é exousia, né, um poder vindo de fora, para que eles então exerçam sobre esses espíritos. O que ele está dizendo aqui? Que ele está dando autoridade para que as pessoas digam que elas têm o poder de decidir sobre a sua história e não os espíritos malignos. Esse poder dado a eles em relação aos espíritos imundos era justamente essa compreensão de que as pessoas não precisavam mais ter medo
dessas estruturas externas, porque Deus dá para elas uma outra condição de vida, onde elas podem tomar controle da sua história e não estariam aí sujeitas ao destino imposto pelas moiras ou à mercê do destino e das forças desse mundo. Então isso aqui era uma mensagem de esperança, né, de segurança para aquele povo que vinha sofrendo a partir dessa epistemologia de dominação romana. Ordenou-lhes que nada levassem pelo caminho. Aqui ele muda, né? Interessante aí. Quem está falando em perícopes, né? Nós temos a perícope inteira, mas nós vamos segmentar. Então, o verso 1, você já tem um segmento. Jesus enviou de 2 em 2 e deu autoridade. Primeira coisa. Alguém poderia perguntar, mas por que de 2 em 2 e não sozinho? Por que de 2 em 2 e não de 3 em 3? O 2 em 2 tem a ver, provavelmente, com a tradição judaica, de que tudo que for falado por meio de duas testemunhas é tido como verdade. Então a ideia é que eles seriam enviados então como duas testemunhas, para que onde eles fossem, o que um falasse e outro falasse fosse tido como verdade. Ok? Vamos lá, verso 8. E ordenou-lhes que nada levassem pelo caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge e nem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. Vamos ficar aqui, daqui a pouco eu vou para frente. Aqui já tem um monte de coisa, né? A primeira coisa que eu quero que vocês pensem é que eles são judeus. Eles são judeus. Como eles são judeus, essa fala já é de alto rompimento cultural. Pelo que eu tenho trabalhado, quem quiser ir atrás de alguns artigos, eu tenho alguns artigos sobre Paulo e a teologia de fronteira. A ideia é que essa realidade multicultural em que eles viviam, devido à dominação romana e o trânsito romano onde eles estavam, fez com que eles tivessem também uma compreensão da fé multicultural. Ou seja, quando Jesus envia eles e fala assim, vocês só vão levar um bordão, o bordão seria aí para proteger caso fosse atacado aí por um cachorro do mato, por um lobo, alguma coisa assim. Lobo, eu não sei se tem tanta tradição lá não, mas algum bicho. Mas não era para levar pão. Você fala, nem alforge, que é água, nem dinheiro. Fala, eles vão morrer. Como é que eles vão viver? Então isso aqui tem uma coisa interessante nisso, né? É que leva eles não só a depender de Deus, né, que é o que a gente sempre entende, que é o mais fácil, mas também para que eles não tivessem essa crise cultural, que era muito forte para eles. Eles vão para outra cidade, vão encontrar um outro povo e uma outra cultura. Eles iam levar a comida deles? Eles iam levar a água deles, o vinho deles, o dinheiro. O dinheiro até que independe, mas eles iam levar o que era deles. Então isso daí poderia fazer com que não houvesse essa troca que era necessária, essa aproximação que era necessária. A ideia que o texto dá é que eles então têm que abrir mão de muita coisa na sua cultura para poder alcançar o outro. Então esse enviar sem levar nada, isso é a ideia do evangelho. Evangelizar é ir até o outro sem levar nada. Esse é o desafio. E, geralmente, quando a gente vai evangelizar, a gente leva uma bagagem inteira. E um pouco mais. E é justamente essa nossa bagagem cultural que muitas vezes cria mais confusão do que ajuda. Mas ele fala, não, vocês não vão levar nada. E esse nada aqui que ele coloca, claro, ele está chamando a atenção à dependência de Deus, mas também para que essas pessoas encontrassem onde fossem essa aproximação cultural. Tá? Ele coloca, e que fossem calçados de sandálias. E não usassem duas túnicas, era apenas uma túnica. Então era para levar o mínimo possível, porque eles receberiam isso na estrada. Seria essa a ideia. E recomendou-lhes, e quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirares para outro lugar. Então, quando entrar numa casa, não era para ficar pula aqui, outra ali. Chegou numa casa, por exemplo, chegou na cidade de Cafarnaum, foi recebido numa casa, então vão ficar em Cafarnaum naquela casa até eles ficarem em Cafarnaum. O dia que eles forem para Tiberíades, aí eles saem daquela casa. Chegou em Tiberíades, eles vão para uma casa, como se fosse uma base. E a partir daquela base iam evangelizar a comunidade e iriam para outra cidade. Só sairiam da casa quando estivessem mudando de cidade. Se em algum lugar, não vos receberem nem vos ouvirem, ao sairdes dali,
sacudiu o pó dos pés em testemunho contra eles. Isso aqui é uma coisa que o povo faz uma bagunça com a interpretação desse texto. Então assim, vamos devagarzinho, né? Tem gente que acha que eu vou evangelizar se a pessoa não quiser ouvir Jesus, já é para me jogar uma praga no outro. Não tem nada a ver com isso. Então assim, se você vai evangelizar e a pessoa não te recebeu, não é para fechar a porta. Rapaz, eu fiz muito isso aí, treinei muitas pessoas no campo missionário, trabalhei no campo missionário uma época. Rapaz, e o que eu via de gente interpretando errado, na ideia de que a minha parte eu já fiz. A pessoa sai da casa da pessoa que não quis ouvir, ainda bate o pé na portão dele ali, né? E como quem quer dizer, ó, deixei aí, não é responsabilidade minha. O que o texto está dizendo, primeiro isso daqui, esse negócio de sacudir o pó dos pés, isso aqui é uma metáfora, né? Isso aqui é uma metáfora. Não é para você sair por aí batendo o pé na porta da casa dos outros, das pessoas que não quiseram ouvir. Pelo contrário, quando você vai falar do evangelho e a pessoa não quer ouvir, você não fecha a porta, você mantém a porta aberta. Para que de repente outra pessoa consiga entrar. Não foi você, não foi naquele momento, mas tem que deixar sempre a porta aberta. Outro detalhe, sacudir o pó dos pés é uma metáfora. Então assim, o cara não quis, então pega e vai embora. É para sacudir o pó dos pés, ó, vai para frente, vai embora. Né? E ali a sua parte você já fez. Isso daí vai servir talvez de testemunho contra eles no dia final. Pode ser que sirva. No Evangelho de Mateus vai falar, ai de ti, Corazim e tal. Porque eles têm essa noção muito forte de juízo, porque faz parte da tradição, era uma tradição muito legalista. Mas não é pra gente sair fazendo isso não tem nada a ver com Jesus. Você não encontra Jesus, por exemplo, indo nas casas, falando com as pessoas, e no momento que ele não é recebido, ele sai batendo os pés. Ah, Jesus chegou lá em Gadara, mandaram ele embora, ele bateu o pé e foi embora. Não é isso. Né? Senão o evangelho nunca vai sair da onde ele está. A ideia do evangelho, e isso é muito importante, ele é anúncio. Ele é anúncio. Nós não estamos vendendo um produto. Ele é anúncio de uma realidade. Está anunciando. Aconteceu isso. Entendeu? A decisão em relação ao anúncio é sempre da pessoa e não minha. Evangelizar não é levar as pessoas a ter culpa. A tradição evangelical do século passado, ela pregava o evangelho fazendo as pessoas ter culpa. Jesus morreu, foi por seu pecado, você é um pecador sem vergonha, e fazia a pessoa se sentir mal em cima do pecado. Foi graças a você que ele foi assassinado, ele morreu, o sangue dele foi derramado por sua culpa, e vai colocando culpa na pessoa. Aí a pessoa fica toda ali, oh, meu Deus, foi culpa minha. Por isso você tem que pedir perdão para que você tenha acesso a Deus. Então era uma teologia que primeiro fazia a pessoa se sentir culpada para depois levar ela para a graça. Mas isso não é o evangelho. Você não encontra lugar nenhum Jesus fazendo isso. Falando que a pessoa é culpada, chega lá entendeu? Na mulher samaritana, você é culpada. Embora é a única narrativa que fala que ela teve mais de um marido, mas em momento algum ele usa isso para diminuir ela, ou para tornar ela culpada. E em todas as outras narrativas, como é claro, você sempre vê Jesus sempre partindo primeiro da graça, partindo primeiro do perdão, partindo primeiro do amor, porque o evangelho é anúncio. Se você anunciar que Deus é um Deus bom, um Deus de graça e um Deus de amor, a pessoa que vai decidir se ela quer ouvir esse Deus ou não. Não sou eu que tenho que forçar ela. Gente, o povo faz uma bagunça. Você não tem que ganhar ninguém para Jesus. Põe isso na sua cabeça. Isso não é uma coisa que depende de nós. Gente, eu trabalhei com evangelização e missão há uns 30 anos atrás. E eu vou falar para você, e era uma época diferente. Nós tínhamos essa compreensão mais clara, que isso não depende de nós. De lá para cá se misturou evangelização com marketing. Evangelizar meio que virou crescimento de igreja. E isso daí faz com que as pessoas achassem que para que a pessoa seja anunciado o evangelho, eu tenho que encher a igreja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Anunciar o evangelho é deixar com que as pessoas vejam Jesus que vive em você. E não impor sobre elas uma obrigação de seguir Jesus, senão elas vão para o inferno. Isso não tem lugar nenhum na Bíblia. Então são leituras torcidas do texto. Quando ele está falando aqui, ó, ele fala, vocês vão, não se apeguem a nada. Primeira coisa, abram mão de tudo, sem apego. Você vai estar levando uma mensagem. E você vai chegar na cidade, sendo atendido, você vai levar a tua mensagem ali. E a hora que você for para outra cidade, aí você sai daquela casa e vai para outra. Se você chegar numa casa, numa cidade, e eles não te receberem,
e não te ouvirem, o que você faz ao sair dali? Você sacode os pó dos pés em testemunho contra eles. Sacudir o pó dos pés é uma metáfora para dizer, vai embora. Show, tô indo embora. Então alguém que fala assim, nem a poeira dali eu levo. Não, a hora que você levantou e foi embora dali, o pó do pé saiu dali, não precisa ficar batendo o pé e sapateando. Na hora que você levantou e saiu dali, o pó vai ficar ali. O que ele está te falando? Ele está falando que você está fazendo a sua parte. Agora, se você for para lá e tomar essa envergadura fechada, como quem vai anunciar a palavra, com a obrigação da pessoa aceitar, aí você não está fazendo a sua parte. Fazer sua parte é anunciar e deixar a pessoa ver Jesus dentro de você. Aí você está fazendo a sua parte. A partir do momento que você deixou a pessoa ver Jesus dentro de você, ela vai decidir se segue o evangelho ou não. E não é uma imposição, não é você que tem que ganhar alguém para Jesus, tira isso da cabeça. Isso fez parte das campanhas evangelicais que teve no Brasil, nas grandes cruzadas missionárias, desde o Billy Graham, que meio que torceu um pouco o sentido da escritura, no afã de aumentar e de encher as igrejas evangélicas. Tá? Voltando, verso 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Aí, é isso aí, ó. Pregavam ao povo que se arrependesse. Lembra, aqui é metanoia. O que é arrepender? Pregava ao povo o quê? Que eles deveriam desenvolver uma nova forma de ver o mundo. Que a partir do que Deus deu, daquilo que Deus demonstra pelo seu amor e pela sua graça, eles poderiam ter algo novo acontecendo com eles. Uma renovação de mente, uma metanoia, que é para que o povo se arrependesse. Percebe como se a gente pega o arrepender aqui e lê ele numa perspectiva vinculada com o passado e com os pecados, ele dá a ideia de que evangelizar, eu tenho que ir lá levar a mensagem de salvação pela pessoa, que ela tem que se arrepender. E se ela não se arrepender, então ela está querendo o pecado para ser condenada. Você está entendendo? Dependendo de como você lê o texto, você tira um texto que é um texto de anúncio da graça e transforma ele num texto de anúncio da lei. Eu não estou levando Jesus como graça, eu estou levando Jesus como lei, porque se você não aceitar, você vai para o inferno, então Jesus deixou de ser graça e virou lei. Entendeu? Quando você leva Jesus para as pessoas assim, como uma imposição, que se ela não aceitar, ela vai para o inferno, então já não é graça e virou lei. Entendeu? Então isso é o problema. Professor, mas não é assim, o que eu faço então? Vamos lá, devagarzinho. A questão de salvação, céu, inferno, isso não pertence a nós. Isso pertence a Deus. Já falou Lutero várias vezes com muita propriedade. Qual que é o nosso ministério? Legislar sobre quem vai para o céu e para o inferno? De jeito nenhum. O único que tem poder, capacidade para legislar é Deus. Qual que é o nosso ministério? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3. E ele vos deu o ministério da reconciliação. Nosso papel é levar que Deus se reconciliou em Cristo com o mundo. Essa é a nossa missão. Julgar, dizer quem está certo e errado, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, isso não compete a nós. Julgar quem vai ser condenado porque aceitou, porque não aceitou, isso não compete a nós. O que compete a nós é deixar com que as pessoas vejam o Cristo que vive em mim. Aí sim é evangelizar. É isso que Jesus enviou os 12. Jesus já estava com os 12 há um tempo para que eles entendessem qual é a mensagem da graça e pudessem anunciar essa graça às outras pessoas. E eles saem então anunciando essa possibilidade de algo novo. Esse algo novo acompanhava a fé de que as pessoas não estariam mais submissas aos poderes malignos, aos poderes dos espíritos, mas que agora eles podiam crer em Deus, que Deus daria um novo destino para eles. Ok? E expeliam então muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Show de bola, é isso aqui. Então eles saíam orando e deixando com que Deus fizesse as coisas que era para fazer. Aqui você tem o que seria a igreja. Percebe? Não, eles não saíam arregimentando pessoas para entrar na igreja. Vamos tirar isso da cabeça. Essa ênfase proselitista forte, a igreja herda já do judaísmo do ano 80, na restauração do judaísmo, e durante o desenvolvimento do cristianismo imperial, sob Constantino. E aí vai nessa ideia de que tem que aumentar, e está tão preocupado em crescer a igreja, que não se preocupa com aquilo que é importante, que é anunciar o evangelho. Ficamos por aqui, te vejo na próxima. Até mais.